Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá luz, porventura não sabereis. Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. 43, versículo 1 a seguir. Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito em resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Até aqui. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, que alegria estar com vocês em mais esse culto de Santa Ceia. De manhã estivemos por aqui reunidos também, mais ou menos como estamos agora, glórias a Deus por isso. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estar na casa dele, lembrando da sua morte, lembrando da sua ressurreição, participando do seu corpo, participando do seu sangue, e crendo que em 2021 nós viveremos as promessas, amém? Nós temos certeza disso. Nós estamos convictos que Deus há de realizar coisas no seio do seu povo, no meio da sua igreja. Deus, esse Deus tremendo que nós celebramos aqui. E o Espírito Santo nesses últimos tempos tem falado muito forte ao meu coração, para que nós prestemos atenção naquilo que nós estamos cantando, para que nós valorizemos realmente o que nós estamos cantando. Porque esse cântico nada mais é do que uma oração ou uma pregação, uma declaração ou uma profecia daquilo que nós desejamos, que Cristo quer fazer. E nós precisamos todos os dias estar lembrando disso. A Bíblia diz assim: olha, trazei à memória aquilo que nos dá esperança. Nós devemos sim todos os dias trazer à memória essas coisas tão boas. Lembrar da santidade, lembrar que não há outro Deus como este, lembrar que Ele é poderoso, lembrar que Ele é santo, lembrar que daqui a pouco nós estaremos na glória com Ele, cantando todos os dias: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E Deus, Ele sabendo disso, e Ele usa um dos seus filhos, o Isaías, o profeta Isaías, e ele fala ao povo de Israel que tinha saído da escravidão. Ele disse assim: olha, não lembreis das coisas passadas, eu tenho coisas novas a fazer para você. Deus estava dizendo assim: há uma possibilidade, é muito possível, vocês hão de lembrar das coisas passadas, mas não é isso que eu tenho para vocês, eu tenho coisas novas. Deus, queridos, ao meu coração fez eu entender que quando nós estamos lembrando nas coisas passadas, nós deixamos de ter espaço para receber as coisas novas. Nós precisamos abrir espaço no coração, na mente, no espírito, dizer: Deus, eu quero esvaziar-me para que tu me encha daquilo que tu quer fazer. E nós precisamos declarar, ter esta certeza, trazer essa maturidade e dizer: Deus, eu quero crescer em Ti, para realmente viver aquilo que eu estou cantando, para receber as palavras que são pregadas, de bênçãos e profecias e promessas que Deus tem para mim, e vivê-las no nome de Jesus. Eu creio que nós vamos viver coisas grandes, amém? A fé, repita comigo aí, debaixo da sua máscara, é a certeza das coisas que nós não vemos. Que coisa doida, né? Nós temos uma certeza das coisas que nós não vemos. E sempre quando eu penso nesses versículos, queridos, talvez não se ache muito encaixe para ele, mas eu sempre lembro de outro, que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está de alguma forma nos colocando em um funil e dizendo assim: olha, vocês querem me agradar? Creiam naquilo que vocês não estão vendo. Vocês querem me deixar contente?
Creiam naquilo que foge às circunstâncias da sua história, da sua vida. Creiam naquilo que não existe, que não há possibilidade. O pastor Felipe me inspirou, Felipe, contando os testemunhos aqui. E eu quero contar umas coisas para vocês que eu me lembrei agora. Certa vez, alguns anos atrás, eu estava em Florianópolis, e eu tinha só dinheiro para comprar o jornal para procurar emprego, ou pegar o ônibus e ir procurar emprego. Eu tinha o dinheiro ou para o ônibus, ou para o jornal. Aí eu fiquei pensando, o que eu faço, cara? Eu tinha pintado uma casa e... Olha para a minha cara, irmão, vê se eu tenho a cara de um bom pintor. Acabei com a casa da minha prima, coitada. Aí não cobrei nada, né? Pelo menos para ela ter o prejuízo só da tinta. E aí eu só tinha o dinheiro do jornal ou de pegar um ônibus. Eu lembro que eu peguei um ônibus, eu e a pastora Andréia, nós estávamos... Quem conhece o centro de Florianópolis ali, Felipe Schmidt, aquelas ruas todas ali? É um fervo. E nós estávamos ali, e eu lembro que a Andréia tinha mais um dinheirinho, que dava na época. Hoje tem uma franquia muito conhecida, um tal de Mini alguma coisa, que vocês veem no shopping. Alguém lembrou? Mini Cal. Só que a recém estava surgindo lá, e era baratinho. Dava para comprar um bolinho daquele e um suco, o dinheiro que nós tínhamos, e depois voltar para casa. E eu lembro que aquele dia nós estávamos com fome, e eu falei para ela, olha, vamos comprar um mini calzone. Pô, agora falei o nome os royalties depois aí, ó. E um suco. E vamos continuar procurando emprego. Mas a gente não queria aquilo, na realidade a gente queria comer, né? Gordinho sempre quer comer bastante, né? E a gente estava andando naquele fervo de Floripa. Daqui a pouco, nós escutamos alguém, o nome mais bonito do mundo, que eu descobri até que tem um companheiro ali, Daniel. Aí eu olhei, era um irmão. Esse irmão, quando ele morou em Rio Grande, nós tínhamos abençoado muito a vida deles. Aqui na época que ele morou aqui, nós tínhamos negócios e tal, nós estávamos bem naquela época, nós abençoamos muito a vida dele. Agora ele estava abençoado. Eu não tinha visto o irmão, eu nem tão pouco estava vendo a possibilidade de alguma melhora durante aquele dia, mas eu estava crendo no fundo do meu coração que algo podia acontecer. Aquele dia nós comemos camarão, nós comemos bastante camarão, e o camarão lá no centro de Florianópolis não é barato. Então nós louvamos a Deus, porque Deus faz as coisas que nós não estamos enxergando se materializar. Deus faz as coisas impossíveis acontecer. Mas nós somos convidados a agradar o coração de Deus. E como é que nós agradamos o coração de Deus? Crendo. Crendo. Mesmo que tudo diga que não, nós precisamos crer. E Deus tinha tirado o povo, e o povo ainda tinha errado com Deus novamente. Deus decide perdoá-los, e diz para ele, olha, não faça o alicerce de vocês, não firmem os seus pés das coisas passadas. Queridos, porque se eu colocar minha vida baseada toda naquela época, que nós passamos essas necessidades, e estávamos lá com muitas necessidades, talvez jamais eu tivesse saído de lá. Mas Deus, Ele tinha e sempre tem algo novo preparado para você. Deus sempre tem algo maior, mesmo que as coisas pareçam que estão piorando a cada dia. Deus tem algo grande para mim e para você. Você pode crer nisso, em nome de Jesus? Pastor, mas Jesus, Ele sofreu, Ele passou necessidades aqui, a gente passa também. Mas que Ele tem coisas grandes, Ele tem. Jamais um pai vai gerar um filho e orar para que ele seja a pior pessoa do mundo, para que ele passe necessidade. Não, o pai quer que o seu filho tenha Se você que é infiel, deseja isso para o seu filho, imagina Deus que é fiel para a sua vida.
A Bíblia diz que jamais nós pedimos um pão, Ele nos dará uma pedra. Jamais nós pedimos um peixe, Ele nos dará uma serpente. Jamais. Deus tem o melhor para nós. Diga aí para alguém que está do seu lado: Deus tem o melhor para nós. Enquanto alguém me traz uma água, por favor. Deus tem o melhor para nós. A Bíblia diz assim então, que Deus, olha, não lembreis das coisas passadas, nem os considereis as antigas. Porque quando nós nos prendemos no passado, às vezes nós desejamos basear a nossa vida naqueles momentos que nós passamos. E nós, considerando essas coisas passadas, muitas vezes nós desequilibramos aquilo que nós buscamos diante de Deus. Às vezes as dores que são grandes nos passados fazem com que nós radicalizemos em busca de algo contrário daquele sofrimento que nos trouxe e esquecemos de Deus. Deixa eu explicar para você. Às vezes nós passamos muita necessidade na infância e a gente diz: eu vou fazer de tudo para mudar. E a gente passa 24 horas estudando, buscando, e esquecemos Deus. E esquecemos que Deus pode mudar. Às vezes nós radicalizamos aquilo que nós sofremos, mas Deus diz assim: ó, não considere as coisas passadas, não lembreis. Sigam a sua vida, sabendo que eu tenho algo muito maior, eu tenho algo novo. A Bíblia diz: olha, uma luz sairá, não sabereis, eis que eu porei caminho no deserto e rios no ermo. Não é nós que vamos construir isso, mas é Deus que vai fazer por nós. É Ele que vai construir caminho no deserto, é Ele que vai abrir rios no ermo. Você está preparado para viver isso nesse tempo de 2021? Não tente abrir caminho no deserto você com as suas mãos. Não tente construir rios artificiais. Deixa Deus fazer para você. Faça aquilo que você pode, mas nunca esqueça que foi Ele que te tirou da escravidão do Egito, da Babilônia. Foi Ele que nos tirou do mundo. Foi Ele que nos resgatou. Para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Adore sempre ao nome do Senhor Jesus. Deus nos chama para viver algo novo, para que nós saibamos que Ele tem algo novo a fazer, mas nós precisamos agradar a Deus. Nós devemos agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus? Quando nós cremos. Às vezes, e eu escutei certa vez, e foi o Tiago Brunet que eu escutei, se não me falha a memória, muito bem colocado. Quem é que define as coisas acontecerem na nossa vida? Deus, certo? Mas ele fala assim: olha, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa é isso? É isso, gente? Vem da boca de Deus. Mas é interessante que eu e você façamos os planos. É interessante que eu e você apresente esse projeto diante de Deus. Se Deus tiver algo diferente e maior para você, não considere as coisas passadas, mas viva aquilo que Deus tem para você. Por exemplo, quando eu não aceito a posição que Deus me colocou, eu deixo de viver os benefícios desta posição que Deus me colocou e passo a viver as frustrações de uma posição que eu desejava estar. Eu usufruo. Por exemplo, a nossa cidade é uma cidade que vem muita gente de fora. Essa igreja geralmente tem 40% de gaúcho e 60% de mineiro, paulista, maranhense, né? Fazer o quê? Né? Pernambucano, carioca, né, Maranhão? Tem, graças a Deus, mas como? Nós já vimos essas pessoas frutificar tanto nessa cidade, deixar um legado de tantas bênçãos. E essas pessoas que deixam um legado abençoadíssimo aqui, são pessoas que entenderam, que não vieram para cá porque foram transferidos ou promovidos ou qualquer coisa, mas vieram para cá porque Deus tinha algo novo para a vida dele. Mas muitos irmãos, nós acabamos tratando, né, cuidamos, com depressão, com tristeza, com angústia, porque saiu de um grande centro e veio para uma cidade que nem a nossa, porque não conseguiu entender de alguma forma que Deus tinha algo novo aqui, e ficou considerando as coisas passadas.
Deus nos chama para viver algo novo. Eu lembro do pastor Cezinha, que foi transferido para Laranjeiras do Sul. Quem conhece Laranjeiras do Sul aqui? Eu acho que não tem 20 mil habitantes, talvez. E ele conta que ele não entendia, ele queria ir embora. E não gostava daquela cidade, até que Deus tratou ele demais. Quando Deus tratou ele demais, Deus deu uma igreja com 6 mil membros, numa cidade de aproximadamente 20 mil habitantes. Deus tem sempre algo novo que nós não imaginemos. Deus sempre quer fazer algo tremendo. Esteja disponível ao Senhor Jesus Cristo. Esteja disponível aquilo que Ele quer fazer. Não consideremos as coisas, não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá luz, e não sabereis, e eis que porei um caminho no deserto e rios no Eno. Queridos, quando eu leio esse versículo, não tem como não lembrar. Quem é que lembra de Zorobabel e de Josué? Quando foi a construção do templo, do segundo templo. A Bíblia diz que eles tiveram muitas oposições. Eles iam reconstruir o templo. E naquele tempo, os anciões chegaram para eles e disseram assim: não faça isso. Porque o primeiro templo tinha uma glória tremenda. Era tudo em ouro, era tudo maravilhoso, era tudo poderoso, era tudo muito grande. Jamais você conseguirá fazer da forma que era antes. Ou seja, considerando as coisas passadas, considerando as coisas antigas e lembrando das coisas passadas. A Bíblia diz que eles construíram, e a glória da segunda casa foi maior que a da primeira. Deus sempre tem algo mais para você. Diga aí para alguém que está do seu lado, por favor. Maior do que nós imaginemos ou pensamos. A Bíblia diz, pastor Luiz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem outra tradução que diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você fosse pedir algo para alguém, e tem o A e o Y, você sabe que o A tem e o Y não tem nada, você iria pedir para quem? Para o A ou para o Y? Para o A. Quando a Bíblia diz, clama a mim, Deus está afirmando: olha, pode clamar, pode pedir, porque eu tenho para dar, eu tenho para entregar para você. Mas a grande questão não está em eu ter ou não, a grande questão está em você ter fé para clamar desse jeito. Vocês lembram daquele cego do cego que estava à beira do caminho, e ele clamava e dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitas pessoas clamavam com certeza naquele tempo. Jesus vinha acompanhado de uma multidão, e eu creio que muitos doentes, muitos enfermos estavam perto de Jesus. Mas a grande questão não estava, a dúvida não estava no poder de Jesus, mas a dúvida estava no coração de quem clamava. A Bíblia diz que de repente Jesus para ouvir alguém. Mas quem era esse alguém? Não era alguém que clamava sem fé, mas era alguém que reconhecia que aquele a qual ele clamava era filho de Davi, Jesus. Não era simplesmente um mestre, não era um nazareno, não era simplesmente o filho de José, mas ele era aquele filho de Davi. Ele reconhecia que ali estava o poder. O seu coração já havia sido aberto, já estava certo que quando ele clamasse ele receberia. Jesus para, e aquele dia ele sai diferente daquele lugar. Queridos, às vezes nós colocamos todos os nossos conceitos ou pré-conceitos diante de Cristo. Outro dia nós pregamos aqui sobre o paralítico de Betesda. Ele estava há quantos anos lá? Quanto? 38 anos. E quando Jesus chega, diz alguns historiadores que aquele tanque era perto da casa da avó de Jesus.
E Jesus, então aquele homem até conhecia Jesus, via Jesus passar ali todos os dias. Mas quando Jesus chega para ele começa a explicar a lei, ele começa a explicar as dificuldades. Quando Jesus chega para perguntar o que ele queria que Jesus realizasse na vida dele: olha, Jesus, aqui não é assim. Aqui as águas têm que ser agitadas, e o primeiro que desce, esse sim, vai ser curado. Jesus não estava perguntando isso. Jesus estava oferecendo a bênção para ele. Jesus sempre está ao nosso lado, pronto a nos atender. Mas às vezes nós ficamos considerando as coisas passadas, as antigas, e lembrando das coisas passadas. E começamos a apresentar isso para Jesus. Jesus, antigamente eu fazia isso, antigamente eu era assim, antigamente não. Jesus quer fazer algo novo na tua história. Jesus quer fazer algo novo na tua vida. Ei, irmão, disponha-se para Ele, agrade a Ele, e a partir de hoje saia daqui dizendo: Jesus, eu creio, eu nem sei o que é, mas eu creio. Pastor, então não preciso falar nada. Faça seus planos, coloque diante dele: Jesus, eu quero sim que tu me use assim, eu quero sim que tu me use em tal lugar, eu quero que tu me levante. Homem nenhum é capaz de impedir o que Deus tem para fazer na tua história. Nunca ache, nunca pense. Se Deus tem um projeto, se o seu coração está alinhado com Ele, Ele vai fazer para a glória do nome dEle, amém? Mas nesse tempo, no espaço entre acontecer e a bênção, entre nós pedimos e acontecer, a Bíblia diz que Jesus, aqui o profeta fala assim: olha, mas assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas. Uma das coisas que impedem a nossa promessa ou bênção se aproximar é o medo. Jesus, Ele morreu na cruz por mim, Ele morreu na cruz por você, Ele salvou a nossa vida, mas Ele não tirou a nossa humanidade. É normal que nós tenhamos medo, é comum, é humano. Por isso que a Bíblia em muitos momentos fala: olha, não temas, não temas. Olha, não temas quando passares pelas águas, porque eu estou contigo. Eu falei de manhã aqui que certa vez eu fui tentar o suicídio com o pastor Juraci num barquinho. Eu e ele. Eu não sei se ele tinha fé e eu estava totalmente fora, mas se ele tinha fé, olha, meu irmão, talvez a esposa dele nem saiba, mas a gente foi direito a um navio. Vou contar agora, Juraci, agora depois tu te acerta. Nós fomos lá no canal, lá do pé da tua casa, o Sérgio. Pensa no navio, o tamanho dessa igreja, e eu, Juraci, no barquinho, tamanho desse celular, mais ou menos assim. E, irmão, o navio veio contra nós, e nós contra o navio. Eu disse: Juraci, nós vamos morrer. Ele disse: está bem bom. Naquele momento, eu tive que me lembrar desse versículo: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Irmãos, eu criei no incrível para viver o impossível naquele momento. Você sabe que o Gabriel está olhando. Sabe que o navio, ele é assim, né? Ele abre para fora, né? E nós estávamos aqui, ó. Eu olhava, chip, como é que é o nome do navio? Esses nomes, sei lá, um nome qualquer, inglês, tailandês, não sei o que, e nós ali. Não foi tão assim, eu estou dando uma exagerada para ficar melhor. Mas, irmãos, naquele momento ali a gente se assusta, né? Eu me assustei porque eu não estava tão acostumado que nem ele. Mas Deus, Ele diz assim: olha, quando passares pelas águas, não temas, elas não te submergerão. Porque talvez depois das águas está o propósito que eu quero te levar. Aquele dia nós pescamos, né, Juraci? Eu acho que chegava a sair 3, 4 peixinhos no dele. Eu não pescava nada, uma coisa terrível. Era 1 ou 2, né? E pescamos muito peixe aquele dia.
pegar esse exemplo para você entender, às vezes, o propósito. As almas que Deus quer usar você para trazer para sua casa. Aquele amigo que Deus quer resgatar. Nós vamos precisar passar pelas águas da vida. Às vezes elas estão revoltas, às vezes elas estão aguçadas, querendo nos afogar. Mas o propósito está logo ali. Nós temos na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz assim, olha, quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Nós temos exemplo dos nossos irmãos, que estavam dentro da fornalha, e o rei no outro dia vai lá vê-los, e eles estavam vivos, nem cheiro de fogo tinha, porque existia um propósito na vida daqueles homens. A Bíblia diz, olha, quando passares pelos rios, queridos, eu estive ali nos ribeirinhos do Amazonas, é incrível, árvores enormes, os rios eles derrubam como se fosse uma pena levando, ele arrasta tudo, quando o rio vem não fica nada na frente, mas a Bíblia diz, olha, quando passares por isto, fica tranquilo, eu te sustentarei, eu estarei contigo. Existe um propósito depois da luta. Se nós falarmos com as mulheres que tiveram filhos, ou partos normais principalmente, hoje em dia é mais raro, e perguntarmos, qual foi talvez um dos dias mais doloridos da tua vida, elas vão dizer que foi esse dia, não é? Se tem alguma aqui que pode me ajudar? Mas ao mesmo tempo perguntar para elas, dizer qual foi o dia mais feliz da tua vida, ela vai dizer, foi nesse mesmo dia, quando eu vi o rostinho dele, superou toda a dor que eu estava sentindo. Toda geração é dolorida, toda geração nos leva a passar por águas revoltas, por fornalhas muitas vezes, por rios que querem nos derrubar e nos afogar, mas logo depois, há uma geração que Deus quer fazer a partir de você, que vai glorificar o seu nome, e que vai mudar a história daqueles que estão à sua volta. Deus quer que você tenha, logo depois da dor, o dia mais feliz da sua vida. Todo propósito, todo legado, todo propósito, ele não deve terminar em nós mesmos. Nós devemos entender que o nosso propósito, ele deve ir além de nós, para fora de nós. Quando tudo que nós pensamos acaba em nós mesmos, nós somos pobres. Mas o nosso legado deve ir além. E para que esse legado vá além, nós vamos precisar gerar. E para gerar, nós vamos passar por dores. Mas a Bíblia diz, olha, não temas. Não temas. Porque ainda que você passe pelas águas, ainda que você passe pelo fogo, ainda que você passe pelos lagos, pelos rios, mas ainda que você passe pelo vale da sombra e morte, não temas, porque eu estou contigo. Amém? Não lembreis das coisas passadas. É isso que diz? Não lembrei das coisas antigas ou passadas. Aqui. Das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que porei caminho no deserto, e rios no ermo, e farei uma coisa nova na tua história, e uma luz sairá, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, meus irmãos? O medo, ele é humano, mas a grande questão não é sentir medo, a grande questão é o que fazemos com o medo que sentimos. Eu sempre conto uma história aqui, e quando eu era pequeno, tinha uns 14 anos, meu pai tinha mania de fazer obra lá em casa, de terminar uma obra para começar outra. Quem é que já escutou essa história aqui? Tem alguém que não escutou? Então eu vou contar. Se tivesse um só, eu ia contar igual. O pai tinha mania de fazer obra, e ele trabalhava à noite, e o meu quarto era o último da casa, uma casa comprida, no Parque Marinha, comprida. Aí ele saía, eu com os 14, 15 era o homem da casa, só tinha minha mãe e minha irmã. E eu não sei quem foi o irmão que estava afastado de Cristo, que deu para eles umas latas, daquelas latas de banha grande, que só podia estar desviado para dar uns negócios daquele vazio pro cara. Já viu aquilo caindo, o barulho que faz?
Você é que nem crente desviado, você faz só barulho. Fala da igreja, do irmão, fala uma barulhada, mas não tem nada dentro, está todo vazio. É lata de banha. Você vê um cara assim, diz: ô irmão, lata de banha não, por favor. Deixa de ser lata de banha, vazia. Aí ele tinha 4 latas daquela, e a peça que ele estava fazendo não tinha porta nem janela. Aí eles botaram umas tábuas, e a ideia do engenheiro foi apoiar, botar do lado das tábuas aquelas latas vazias. E eu estou ali no quarto apavorado, essa noite não durmo. Mas eu tinha que ser casa. Aquela noite eu estava invocando maturidade na minha vida. Eu falei: poxa, tem 2 mulheres aqui, eu sou o cara. Eu tenho que ser maduro, eu não posso ficar com medo. De repente, lá pelas umas 3 horas da manhã, enquanto todos dormiam, o silêncio pairava naquele bairro. Cai aquelas latas tudo. Uma barulhada, eu penso comigo: meu Deus, choro, grito, ou saio correndo. Peguei um mochinho, Rafael, e saí correndo. Eu falei: não, eu tenho que ser homem, eu tenho que ser maduro, eu sou grande. E saí correndo em direção àquelas latas, apavorado, dizendo apavorado. Escutei: miau. Por isso que eu não gosto de gato. Eu preciso fazer impacto, inclusive, para me curar disso. Era um gato. O que eu quero dizer para vocês? O medo tem a ver, não um problema de sentir medo, mas o problema é o que nós vamos fazer com medo. E quanto mais nós vamos entendendo Cristo, quanto mais nós vamos tendo fé em Cristo, quanto mais nós vamos agradando a Ele, nós vamos saindo da infância. Porque a infância, quando uma criança tem medo, até mesmo quando eu vou apresentar alguém aqui, eu vou pegar uma criança lá para mim assim, faz aquele beicinho e começa a chorar de medo, porque quer voltar para a mãe, volta para a mãe e para, porque isso aponta para a infantilidade, isso aponta para a meninice, de ter medo. Quando a gente vai ficando maduro, não que a gente perca medo de tudo, os irmãos estão me entendendo, mas a gente vai ficando maduro para lidar com aquelas coisas, para não sair desesperados, né? Tenho certeza, ninguém faz isso quando vê uma barata, um negócio aqui, né? Todo mundo maduro. Então a gente começa a lidar de maneira diferente. Então quando a gente vai se revestindo de Cristo, quando a gente vai crescendo em Cristo, porque a Bíblia diz: olha, crescei em graça, crescei em conhecimento, e também crescei de glória em glória, ou seja, crescei de Cristo em Cristo. Nós vamos aprendendo a lidar em Cristo de maneira diferente. E o medo, ele deixa de nos paralisar quando nós estamos caminhando em direção à promessa de Deus. Porque nós vamos tendo a certeza nele que as águas não nos submergirão, que o fogo não nos queimará, mas nós alcançaremos o propósito para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas pastor, eles não caíram na fornalha? Sim, foram jogados na fornalha, mas em nenhum momento eles se desesperaram e começaram a chorar, porque eles sabiam que tinha um Deus que estava lá, o 4º homem estava com eles dentro da fornalha, para livrá-los. E a Bíblia diz que nem cheiro de fogo ficou. Deus vai nos livrar. Aqueles discípulos, quando estavam na tempestade, como eu naquele barco, a Bíblia diz que eles acordam Jesus e diz: Senhor, não te dá que perecemos. Jesus estava com eles, e na mesma hora Jesus faz o quê? Acalma-te vento, acalma-te mar, aquieta-te mar. Deus está conosco, meu irmão. Ele habitou em carne nesse lugar, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Mas ele foi assunto aos céus e deixou conosco o Paracleto, o amigo, o Espírito Santo, que está conosco todos os dias. E a Bíblia diz: olha, clama a mim, que eu vou fazer coisas tremendas. Clama a mim, que o vento vai acalmar, que o mar vai se aquietar, e eu vou glorificar o meu nome através da tua história, da tua vida. Aleluia. Então não temas, porque logo depois da tempestade tem um propósito. Logo depois do deserto tem um propósito. Canaã está logo ali, e nós precisamos vencer para a glória do nome do Senhor, alcançar essa maturidade nele. Porque quando nós alcançamos isso, nós lembramos muito das coisas passadas, e nós ficamos muito flexíveis, ou muito
quando trocamos de fase toda hora. Inconstantes. E nós lembramos das coisas passadas. Ou era muito bom e agora não está muito bom, a gente enfraquece. Ou era ruim, agora está bom demais, ou está com saudade de lá. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos maturidade para saber que o deserto vem, que a fornalha vem, que as águas vão ficar revoltas, mas Ele estará conosco em todo momento para a glória do nome dEle. Amém? Glória a Deus. Então não temas, porque Ele é contigo. Não temas, Ele estará acompanhando você em todo um instante. Então, não interessa por onde nós passarmos. Diga aí para alguém, não interessa por onde a gente passar, Deus sempre vai estar conosco. Clama a Ele, que Ele te responderá. Amém? Glória a Deus. É natural ter medo. É natural ter medo. Mas o que nós não devemos é nos paralisar com o medo. É não parar com aquilo que Deus está ordenando para que façamos, por causa do medo. Quem não tem medo de perder a saúde, não é? Emprego, trabalho, relacionamentos, tudo isso atinge a nossa vida, no decorrer da nossa vida. Mas Deus nos chama a confiar nele, a entregar para Ele todas as coisas. Pastor Felipe falou aqui no início do culto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo Ele fará. Amém ou não amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, olha: não temas, porque eu sou contigo. A presença de Deus é suficiente. A presença de Deus é tudo na nossa vida. Eu já citei aqui, ainda que nós passemos pelo vale da sombra e morte, Ele estará conosco. A Bíblia diz assim, olha: eis que estou convosco. É uma afirmação. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ficai tranquilo, fazeis discípulos, falai de mim, transmite Cristo através da tua vida, porque quando você estiver fazendo isso, Ele estará contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos passar pelo fogo, pelas águas, mas Ele estará contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz assim, ó: porque eu sou o teu Deus. Vamos ler Isaías 41:10. 41:10 nos diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te dou força, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Glórias ao nome do Senhor. Nós não devemos ter medo, porque Ele é o nosso Deus, e Ele deve ser o nosso Deus. Nós precisamos reconhecê-lo como Deus, saber que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele está acima de nós, que tudo é dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas. Quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus, nós sabemos que a nossa vida não está sob o nosso controle, mas está no controle dEle. E tudo que nós fazemos através dEle e apesar de nós. Quando nós reconhecemos que Ele é Deus na nossa vida, que Ele é o Senhor, nós entregamos para Ele e descansamos. A nossa história é dEle, e o medo vai embora, porque nós entregamos para Ele. Se eu der para você caminhar daqui ao cassino, passando por toda a periferia da cidade, com a mochila aí, que o Ricardo vai me emprestar uns $10 mil, a pé, quem iria tranquilo aqui? Tranquilinho, tranquilinho. Mas se você pegar essa mochila e entregar, se a pessoa que você tinha que entregar vier buscar, diz: não, eu estava passando, deixa que eu já levo para ti, quem ficaria mais tranquilo? Todo mundo. Os motivos dos medos da nossa vida são que nós não entregamos a quem é de direito a nossa vida. Ou nós somos escravos de Satanás, ou nós somos servos de Cristo, e nele fomos feitos filhos.
Mas às vezes nós tomamos de volta a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida, reconhecemos que tu és Deus, é dele. Ele que faça, ele que cuide, ele que leva, ele que traga. Nós declaramos: tu és o meu Deus. Porque às vezes o Deus é o dinheiro, o Deus é a beleza, o Deus é a posição social, mas um dia tudo isso acaba, tudo isso termina. Mas que ele seja o nosso Deus, amém? A Bíblia diz assim, olha: não temas, porque eu te darei força. É interessante Deus falando isso através da sua palavra. Se ele está dizendo que nos dará força, só recebe força quem não tem força. Em algum momento nós vamos ficar sem força. Em algum momento nessa caminhada nós vamos nos sentir fracos. Quem já não sentiu assim? Eu já me senti assim, a gente sente assim. Às vezes a gente olha até e diz assim para alguém: eu não aguento mais. A Bíblia diz que o profeta Elias, mesmo depois de ter vencido uma grande batalha, ele se vê numa situação cansativa, com medo, porque achou que ia tirar a sua vida e foi se esconder, cansado. Mas a Bíblia diz: é nesse momento que eu vou te dar força, que a minha força vai te bastar, a minha força vai te sustentar. Às vezes, queridos, nós nos sentimos fracos, mas a Bíblia diz assim: olha, não temas, não temas, porque eu te esforço. Não temas, porque eu te dou força, eu vou ajudar você. Diz a Bíblia: eu estou contigo. Amém? Ele nos dá força. Você pode crer nisso? Estou trazendo afirmações hoje para você. Queria que você saísse daqui para essa semana cheia de fé. Porque se a gente cair na fornalha, nós vamos crer que Ele vai nos tirar de lá em nome de Jesus. A Bíblia diz: olha, não temas, porque eu te criei, eu te fiz a imagem e semelhança, eu te formei. Queridos, Deus só não nos criou, só apenas não nos criou, mas Ele nos criou e nos comprou de volta. Eu e alguns irmãos aqui crescemos vendo o nosso antigo pastor, bem antigo, né? Faleceu em 2001. Ele dizia assim, que um menino construiu um barquinho. Com todo carinho, aquele menino fez aquele barquinho, lixou toda a madeira, pintou, e o barquinho ficou lindo. Era o xodó daquele menino, era o barquinho. E um dia ele estava brincando num riacho, e arrebenta a cordinha do barquinho, e a correnteza leva aquele barquinho, e ele não consegue pegar. Ele ficou muito triste com aquilo. O tempo foi passando, e um dia seu pai o levou na cidade, e ele passa na vitrine de uma loja, esse pastor Ronaldo, e estava lá o barquinho. O senhor é dessa época. E estava lá o barquinho. Ele falou: aquele lá é meu barquinho. Aí ele entra na loja e diz: moço, aquele é meu barquinho, eu vou levar. Ele disse: não, esse barquinho é meu, ele está à venda. Aquele menino saiu, fez de tudo, crê, conseguiu o dinheirinho, e foi lá e comprou o barquinho de novo. Ele olhava para o barquinho e dizia assim: olha, barquinho, tu é meu 2 vezes. Uma porque eu te fiz, e outra porque eu te comprei. Não temas. Deus, além de ter te feito, na cruz do Calvário Ele te comprou novamente. E você não custou barato. A Bíblia diz que nós custamos caro. O preço de sangue vertido na cruz do Calvário, por mim e para você. Quanto vale uma alma? Vale tudo, diz a Bíblia Sagrada. Aquele homem trocou tudo. Você vale muito. Você é nação santa, povo escolhido. Aleluia, nós custamos preço de sangue. Ele nos fez, Ele nos criou, Ele nos formou. E a Bíblia diz que Ele nos formou de maneira assombrosa. Cada um de nós tem em torno de 30, 40 trilhões de células. Eu não falei de manhã porque é tão grande, cada célula tem 1,70 m de uma fita de DNA, ali consta tudo
que nós somos, que nós temos, cabelo, cor dos olhos, tudo, está tudo descrito ali. Eu creio que a ciência deve se assustar até hoje. Nós somos criados de maneira assombrosa. E foi Ele que nos fez. Ele nos conhece. Ele é o nosso inventor. Ele é o nosso criador. Ele sabe tudo. Queridos, às vezes, quando nós compramos alguma máquina, algum equipamento que dá um problema, às vezes, outro dia deu um problema num celular que eu tinha, disse, olha, tem que mandar de novo para assistência técnica autorizada, que trabalha para a fábrica, que tem os códigos da fábrica. Essas caixas aqui, foi uma luta para nós conseguirmos consertar uma que tinha aqui, porque só a fábrica tinha o que é, Júlio? Se tinha o código, um código ali. Deus tem todos os códigos que diz respeito a você. Todos. Está com defeito aí, irmãos? Volta para a fábrica. Volta para a fábrica. Volta para a casa de quem te fez, para a casa de quem te criou. Ele te conhece. Por mais que alguém possa conhecer você, Ele conhece você por dentro, por fora. Ele sabe todas as coisas, sabe seus dias de vida, quantos fios de cabelo você tem. Ele sabe tudo. Nós não sabemos nada. Ele nos criou. E a Bíblia diz assim, não temas, porque eu te remi. Ele não só nos criou, mas Ele nos comprou novamente, que nem um menino, do barquinho. E eu termino aqui dizendo, Ele nos remiu. Ele nos comprou de novo, nos resgatou, e isso é motivo de glorificar o nome do Senhor. Ele é o autor da nossa redenção. Na cruz do Calvário Ele morreu por mim e por você, e nós temos muito valor. Não temas, porque você é precioso aos olhos do Senhor Jesus Cristo, amém? Fique em pé em nome de Jesus.